Olá pessoal, essa é a solução da nossa primeira avaliação. Vamos começar aqui pela primeira questão, que pede para analisar o limite, caso exista, apresente o seu valor. Então, no item A, pede para encontrar o limite quando o x vai para menos 3 dessa função racional x2 menos 9 sobre x2 mais 2x menos 3. Então, esse é um limite típico em que a gente tem que simplificar essa fração para poder aplicar a tendência dentro da variável. Então vamos lá, a gente usa aquela fatoração da diferença dos quadrados, né? A ao quadrado menos b quadrado igual a mais b vezes a menos b. Nosso caso aqui, o a é o x e o b é 3. Então a gente fica com x menos 3, x mais 3. A gente está fazendo isso porque não dá simplesmente para substituir x por 3, né? Lá em cima ia dar 0, aqui embaixo também, se você prestar atenção, vai dar 9, x por menos 3 no caso, né? 9 menos 6 menos 3 também dá 0, né? Então, aqui embaixo, a fatoração é encontrando as raízes desse polinômio 2. Tem mais de um jeito de você fazer. Vamos fazer aqui pela divisão de polinômios. x2 mais 2x menos 3. Como menos 3 é uma raiz desse polinômio, dá para a gente dividir esse polinômio por x menos menos 3, né? No caso, x mais 3. E aí a gente fica com x, que a gente coloca aqui, e dá para simplificar o x quadrado, né? Eliminar, e a gente fica com x embaixo 3, menos x embaixo 3, menos 1 aqui serve, né? A gente fica com menos x menos 3, trocando sinal, isso aqui dá 0. Então aqui embaixo, x menos 1, x mais 1, e x menos 3, x mais 3. Com isso a gente consegue então simplificar esse termo, que é o termo que implica nos zeros, tanto no numerador como no denominador. E no próximo passo, não tem problema substituir o x por menos 3. Então, em cima a gente fica com x mais menos 3 e embaixo com x mais 1. Quando substitui x por menos 3, a gente fica com menos 6 em cima e menos 3 mais 1, menos 2 embaixo. Isso aqui vai dar 3. No item B, a gente tem o limite quando x vai para menos 2, 2 menos módulo de x, 2 mais x. Numa dessa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver esse módulo aí. Para resolver esse módulo, a gente precisa saber o sinal de x. Só que x está indo para 2. Então, quando x vai para menos 2, o x está perto do menos 2. Então, x é menor do que menos... melhor dizendo, x é menor do que 0. Né? Por que isso? Preste atenção como que fica na reta real a posição do menos 2. Né? Ele está à esquerda do 0. Você está dizendo que o x está indo para menos 2, então o x está perto disso aqui. De fato, qualquer região que você pegue ao redor de menos 2, você tem que encontrar o x que você está procurando. É o x que está sendo levado para menos 2. Então, de fato, lembrando da função modular, ela dá x ou menos x, x se for maior ou igual a 0, menos x se for menor ou igual a 0, que é o nosso caso. Né? Então, a gente já resolveu o módulo, que a gente fica com o limite quando o x vai para menos 2, de 2 menos menos x, vai dar 2 mais x sobre 2 mais x. Obviamente isso é 1, em qualquer caso. Então, nosso limite é esse. Próxima questão,
analise o limite no infinito, e caso exista, apresenta o valor. Então, semelhante ao anterior, só o caso do limite, os limites aqui são para mais e menos infinito. No item A gente tem limite quando x vai para menos infinito de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado mais 1. Numa dessa, você pode tentar analisar o que acontece em cada um dos fatores, no numerador e denominador separadamente. Repare que no numerador você não sabe muito o que vai acontecer, né? Ele vai oscilar como um seno, só que ao quadrado, nesse caso entre 0 e 1. E x ao quadrado mais 1, você sabe o que vai acontecer. É um polinômio, ele explode sempre no infinito. Então, você vai usar exatamente esse conhecimento que você tem e aplicar o teorema do sanduíche. Então, primeira coisa, seno ao quadrado é um valor entre 0 e 1. Se você multiplicar por 1 sobre x ao quadrado mais 1, isso não altera as suas desigualdades, porque x ao quadrado é um número positivo, 1 sobre x ao quadrado mais 1 é um número positivo. Então, multiplicando todas essas três parcelas por 1 sobre x ao quadrado mais 1, a gente fica com 0 ainda. Exatamente o que a gente quer aqui no meio, seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado mais 1, e 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, isso é exatamente a situação que a gente tem para poder usar o teorema do sanduíche. Repara que nos extremos, quando x vai para menos infinito, a constante se mantém constante, é 0. E o x ao quadrado mais 1 vai para infinito, só que o 1 sobre x ao quadrado mais 1, ele vai para 0. Então, vou abreviar aqui, teorema do sanduíche. O limite, quando x vai para menos infinito, de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado mais 1, tem que ser exatamente o mesmo limite nos extremos, né, do que está aqui embaixo e do que está aqui em cima. 0. Próximo item. Limite quando x, t no caso agora, vai para infinito, dessa razão aqui. Tá. Nesse caso, tanto em cima como embaixo, os fatores são explosivos. Então a gente tem que isolar no numerador e no denominador os termos explosivos. Então vamos lá. Em cima, o t quadrado é o que vai mais fortemente para infinito, né? Então fica raiz de t sobre t quadrado mais 1. Isso multiplicado pelo t quadrado. Sobre, lá embaixo, mesma coisa, t quadrado. Dos dois é o que vai mais rapidamente para o infinito. E fica 2t sobre t quadrado menos t quadrado sobre t quadrado, que é 1. Agora a gente pode simplificar t quadrado com t quadrado e ficamos com limite quando eu falei t, né? A gente é habituado a usar o x. Vamos lá. Quando t vai para infinito, nesse aqui dá para simplificar. A gente tem raiz de t sobre t quadrado, lembrando que raiz de t é t elevado a meio. E numa situação como essa, a gente mantém a base e faz a conta com os expoentes. E a gente fica com t elevado a 3 meios. Desculpa. Nesse caso aqui, menos 3 meios. Ou de outra forma, né? 1 sobre t elevado a 3 meios. Então aqui a gente ficou com 1 sobre t elevado a 3 meios, mais 1. E em cima, 2 sobre t menos 1. Agora o que tem t? Essa parcela e essa parcela. Ambos vão para 0. Né? Então, limite quando t vai para infinito de 1 sobre t a 3 meios, assim como o limite quando t vai para infinito de 2 sobre t, tudo isso vai para 0. Usando isso aqui, na nossa conta, a gente fica com o resultado já, né? Você está usando um limite para resolver,
De fato, você já está resolvendo o limite. A gente ficou com 0 mais 1 sobre menos 1. Isso dá menos 1. Então, esse é o nosso resultado. Questão 3. Encontre as assíntotas verticais e horizontais da função dada, caso existam, calculando os limites que as definem. No primeiro item, a gente tem a função cosseno de x sobre x menos π. Se a gente quer assíntotas verticais, por exemplo, você quer descobrir limites no infinito. Isso aqui não tem nenhuma tendência explosiva. O que pode levar a essa tendência explosiva é um denominador indo para zero, que nesse caso acontece quando x vai para π. Só que aí a gente precisa analisar os sinais da explosão. Então vamos mandar o x ir para π pela esquerda primeiro e analisar o que acontece aqui. Quando o x vai para π pela esquerda, o x é menor do que π. Nesse caso, x menos π é menor do que zero. Enquanto que o cosseno, nas proximidades de π, vamos lembrar como é o cosseno, é uma coisa assim, nas proximidades de π, o cosseno está perto de menos 1 e ele seria negativo. Então você tem numerador negativo, denominador negativo indo para zero, sendo que o numerador não está perto de zero. Então você tem uma explosão com um sinal positivo, negativo, negativo, positivo, então explosão é para mais infinito. Limite quando o x vai para π pela direita do π, a conta é semelhante. A gente já sabe o que acontece com o cosseno, ele está com valores negativos, enquanto que o x menos π vai inverter, né? Isso aqui vai ser positivo agora. Portanto, essa explosão que a gente sabe que vai acontecer vai ser com sinal negativo, explosão para menos infinito. Então, a gente tem a assíntota, vou abreviar aqui, vertical em x igual a π. E é a única possível, né? É a única explosão possível nessa conta. Agora, assíntotas horizontais, a gente tem que analisar limite para mais e para menos infinito. Repara que, nesse caso, a gente está com algo muito semelhante a essa questão aqui, o item A da questão anterior. Você não sabe o que vai acontecer com o cosseno, a menos que ele vai ficar oscilando entre menos 1 e 1. Enquanto que no denominador você sabe que isso vai explodir. Portanto, 1 sobre isso, né, seria para zero. Só que lá em cima você não tem 1 fixo, você tem uma coisa oscilando entre menos 1 e 1. Então vamos usar o teorema de sanduíche de novo, só me restou esse espacinho, então eu vou usar isso tanto para o limite para mais infinito como para menos infinito, ou seja, na busca das assíntotas horizontais, quando o x vai para infinito e quando o x vai para menos infinito. Então vamos colocar o que a gente sabe sobre o cosseno. Ele está entre menos 1 e 1. Multiplicando por 1 sobre x menos π. Na verdade, se ele vai para mais infinito, essa coisa é positiva, né? Então, eu preciso de mais espaço mesmo aqui. Deixa eu aumentar aqui o meu espacinho. Vamos lá. Então, se x vai para mais infinito, essa coisa é positiva. E aí a gente fica com menos 1 sobre x menos π, menor ou igual que cosseno de x sobre x menos π, menor ou igual que 1 sobre x menos π. Como limite quando x vai para o infinito de menos 1 sobre x menos π, assim como o limite quando x vai para o infinito de 1 sobre x menos π, ambos vão para zero. Eu vou aproveitar esse espaço todo aqui.
pelo teorema do sanduíche, o limite quando x vai para o infinito de cosseno de x sobre x menos π é igual a zero. Deixa eu aumentar mais uma página. De modo análogo, temos limite quando x vai para menos infinito de cosseno de x sobre x menos π também igual a zero. Portanto, y igual a zero é a assíntota horizontal de f de x igual ao cosseno de x sobre x menos π. Então essas são as assíntotas horizontal, horizontal e vertical quando x for igual a π. E vamos fazer o item B agora. Eu preciso de mais espaço. No item B, a função que a gente tem é 2e elevado a x sobre e elevado a x menos 5. 2e elevado a x sobre e elevado a x menos 5. A assíntota vertical, a mesma ideia. Eu tenho que procurar uma explosão em algum valor real, né? Algum número real, cuja tendência é esse número, a minha função seja explosiva. Esse cara daqui é uma função contínua, bem definida, né? E elevado a x é uma função assim, que só tem explosão no infinito, que não é um número, então não conta. A questão toda está embaixo, no denominador, no e elevado a x menos 5. Se esse cara der zero, a gente tem uma explosão. E ele vai dar zero, né? E elevado a x menos 5, essa coisa pode ser zero, no caso do e elevado a x ser igual a 5. Como e elevado a x ele tende a zero no menos infinito e vai para o infinito no infinito, ele passa todos os valores positivos, incluindo 5. Então, existe alguém na altura 5 que é elevado lá. Esse alguém é chamado de logaritmo natural de 5. Quando você aplica o logaritmo natural dos dois lados dessa equação, você fica com x igual ao logaritmo natural de 5. Então, o que a gente tem que fazer é analisar os limites quando x vai para logaritmo de 5 à direita e à esquerda da nossa função. 2 elevado a x sobre e elevado a x menos 5. Tá. Como a parte de cima não é problemática, tá tudo na parte de baixo. E mais, a parte de cima é sempre positiva. Tanto aqui como aqui. Já posso fazer as duas coisas de uma vez só aqui. Aqui é só uma questão de análise de sinal. A gente já sabe que em cima, esse valor, 2 elevado a x, quando x vai para logaritmo de 5, isso vai para 2 elevado ao logaritmo de 5. Lembrando que exponencial e logaritmo são inversos uma da outra. Isso vai dar 2 vezes 5, que dá 10. Então, esse valor aqui em cima está sempre perto de 10. Isso não é problema. Lá embaixo, a gente sabe que sempre vai estar perto de 5. Desculpa, sempre vai estar perto de 0. A questão é o sinal, né? Porque está próximo de 0, você pode vir pela esquerda, isso é negativo. Você pode vir pela direita, e isso ser positivo. Então, quando eu estou com x... vamos olhar para cá. Quando eu estou com x à direita do logaritmo de 5,
esse valor resultante vai ser maior que 5. E quando eu fizer e elevado a x menos 5, isso vai ser positivo. É o contrário, quando ele vier à esquerda do logaritmo de 5. Então, a primeira explosão é para mais infinito. E a segunda para menos infinito. No final das contas, x igual a logaritmo de 5 é a assíntota vertical da função f de x. E agora assíntotas horizontais. Então a gente tem que analisar limite quando x vai para infinito e limite quando x vai para menos infinito da nossa função f de x. 2 elevado a exponencial sobre exponencial menos 5. No primeiro caso, a gente tem, no limite para mais infinito, a gente tem o denominador e o numerador, ambos explosivos. Aquela historinha de colocar em evidência esse termo explosivo. O termo explosivo é o e elevado a x. Então, eu posso colocar esse e elevado a x em evidência. Lá em cima ele já está, de fato, né? Está multiplicado por 2. Aqui embaixo, e elevado a x, 1 menos 5 sobre e elevado a x. E eu posso simplificar esse elevado a x em cima e embaixo. E fico com 2 sobre 1 menos 5 elevado a x. Tá. E o único termo agora que envolve x é 5 sobre e elevado a x, que vai para zero quando x é para infinito. Portanto, sobra 2 sobre 1, que é 2. No limite para menos infinito, a gente tem uma coisa diferente, porque no menos infinito, o e elevado a x é para zero. Então, limite quando x é para menos infinito de e elevado a x é zero. Então, a gente não tem termos explosivos. Então, é só aplicar o limite. Então, aplicando o limite, você pode até separar, né? Limite em cima dividido pelo limite embaixo. Tem que escrever direito, né? Limite quando x é para menos infinito de 2 elevado a x sobre limite quando x é para menos infinito de e elevado a x menos 5. Você pode fazer o limite do quociente como quociente dos limites, porque os limites nesse caso existem. Eu já escrevi aqui. Então em cima você tem 0, vezes 2, 0. E embaixo você tem 0 menos 5, menos 5, que de toda forma dá 0. Então, a gente tem duas assíntotas horizontais. Então, nesse caso, y igual a 0, é 2 aqui, né? Y igual a 2 é assíntota horizontal. Vou deixar assim abreviado, horizontal. E nesse caso aqui, y igual a 0 também é assíntota horizontal. Vou marcar aqui para ficar destacado. Pronto, vamos para a próxima. Analisa a continuidade da função f classificando suas possíveis descontinuidades e esboça seu gráfico. Vamos fazer o seguinte. Essa função aqui ela é definida condicionalmente em duas partes. A segunda, muito simples, é simplesmente marcar 6, né? Se x for igual a 2. A de cima, você tem uma racional que é x2 mais x menos 6. Embaixo é x menos 2. Você não pode simplesmente colocar 2 aqui, né? Por isso, nossa regra é para valores fora de 2. Beleza. Mas lá em cima, você também não poderia botar 2, porque, na verdade, né, embaixo você não pode, porque você não pode dividir por 0, óbvio.
Mas em cima, você também teria 0 se você colocasse 2, né? Porque vai dar 4 mais 2 menos 6. E isso mostra pra gente que essa divisão de polinômios aqui, na verdade, é uma divisão que dá para ser feita e não tem resto. Se eu dividir x ao quadrado mais x menos 6 por x menos 2, a gente fica com x ao quadrado, menos 2x, colocando sinal, fazendo a conta, vai dar 3x, décimo menos 6, multipliquei aqui por mais 3, ou soma mais 3, na verdade, e aí vai 3x menos 6, e a divisão é perfeita. Então, na verdade, a gente consegue fatorar x ao quadrado mais x menos 6 por x menos 2, x mais 3. E se eu dividir por x menos 2, sobra só x mais 3. E é isso que eu posso escrever aqui nessa regra. De fato, ali é só uma forma diferente de escrever x mais 3, porque o nosso x nunca vai ser 2 naquele caso. Certo? Então, a gente está com uma função muito simples, na verdade, né? A gente está com uma função do tipo ax mais b. A gente já sabe muito bem como é que é o gráfico de uma função dessa. É uma reta. Então, o gráfico de x mais 3 é uma reta que passa aqui por 3, tem inclinação 1. Então, aqui passa por menos 3. Só que no 2 não vai ser essa reta, né? Ali está sendo dito que no 2 você dá um valor possivelmente diferente do que está aqui sendo marcado na reta, né? Na reta, no 2 daria 5, né? Aqui seria 5. Só que foi escolhido para o 2 marcar 6. Repare que meu gráfico está com uma escala muito ruim, né? O 2 aqui está bem maior do que o 3 aqui. Mas isso não é problema, tá? Escala para o gráfico é o de menos. O formato é o que é mais relevante. Então, vamos lá. Uma das coisas que foram pedidas é esboça o gráfico. Na verdade, é a última coisa, mas a primeira que eu fiz aqui. E agora, analisar a continuidade e classificar descontinuidade se houver. Dá para fazer tudo isso com o gráfico, né? O gráfico estando bem feito, o resto já segue. De fato, a regra que a gente tem aqui para todos os valores afora 2 é uma regra polinomial. Então, portanto, f de x é contínua para x diferente de 2 e descontínua e com que tipo de descontinuidade? É uma descontinuidade no qual você tem limites laterais para o 2. Ambos os limites laterais valem 5. E ambos os limites laterais valem 5. Portanto, essa descontinuidade é do tipo removível. Então, porque você não tem o valor da função valendo os limites laterais. Então, portanto, f de x é contínua para x igual a 2 e descontínua com descontinuidade removível em x igual a 2. Pronto. Vamos para a próxima. Use o teorema do valor intermediário para mostrar que a equação e elevado a x igual a 2 menos x possui ao menos uma solução real. Então, essa é aquela, né, que a gente pega a equação e reescreve como sendo tudo de um lado elevado a x menos 2 mais x. Esse valor a gente chama de uma função, f de x, e a equação é essa função ser igual a 0.
Agora, como é que a gente mostra que essa função pode ter algum valor igual a zero, que é o equivalente a mostrar que a equação tem solução? É mostrando que essa função é contínua e que ela troca de sinal em algum momento. Então, o primeiro argumento é f é contínua pois é a diferença, ou a soma, né? A soma entre exponencial e polinomial. Pronto, agora é a questão da troca de sinal. Para isso, a gente tem que experimentar valores. E vamos experimentar com os mais simples possíveis. Vamos pegar aqui 0. f em 0 vai dar e elevado a 0, menos 2, mais 0. Então, e elevado a 0 é 1, menos 2, menos 1, que é negativo. E vamos experimentar aqui o 1. É elevado a 1, menos 2. Deixa eu experimentar um número melhor. Não que 1 não preste, mas se eu botar 2, fica mais fácil ainda, né? E elevado a 2, menos 2, mais 2. 2 menos 2 dá 0, fica só com e elevado a 2. Obviamente, é positivo, porque exponencial sempre retorna valores positivos. Então, a gente tem uma troca de sinal. Portanto, pelo teorema do valor intermediário, existe algum valor entre 0 e 2, né? Existe vamos chamar de C, pertencente a 0 e 2, tal que ela atinge o valor intermediário entre as imagens de 0 e 2. Né? O valor intermediário entre as imagens de 0 e 2 é o 0, tal que f de C é igual a 0, que é o que a gente precisa. Então vamos para a próxima. Encontre os números A e B, tais que esse limite aí dá 1. Repare que esse limite, quando x vai para 0, se eu substituir 0 aqui embaixo, dá problema, não posso. Então, para esse limite existir, o de cima tem que ser 0 também. Porque se não for, isso seria uma explosão, que não é 1. Então, a primeira coisa sabemos que o limite, quando x vai para 0, de ax mais b em raiz menos 2, tem que ser 0. Como essa função raiz é contínua, a gente faz esse limite simplesmente substituindo x por 0. E a gente fica com a vezes 0, que é 0, raiz de b, menos 2 igual a 0. Então, b tem que ser o quadrado de 2, que é 4. Já encontramos b. Sendo b igual a 4, vamos fazer o limite agora. Quando x vai para 0, de ax mais 4 menos 2 sobre x. Novamente, se a gente substituir por 0, aí não vai dar nada, né? Não pode, na verdade, fazer isso. Isso não leva a nada. Mas a gente pode multiplicar em cima e embaixo por algum termo que ajude a fatorar esse numerador. É isso que a gente vai fazer, multiplicando por ax mais 4, dentro da raiz, mais 2, sobre a mesma coisa, multiplicando e dividindo. Tá, tem que multiplicar e dividir porque eu não posso alterar o resultado da minha conta. Então, estou multiplicando por 1 no final das contas. E continuo com o limite quando x vai para 0. A ideia é usar aquela fatoração que a gente já fez várias vezes, né? A diferença dos quadrados escrita como o produto da soma pela diferença. Então, o que a gente tem no numerador vai ficar sem a raiz quadrada, vai aparecer o quadrado, no caso, ax mais 4, e menos o quadrado de 2, que é 4. Aqui embaixo, tudo que está multiplicado aí. O x, a raiz de ax mais 4, mais 2. E a gente tem como simplificar alguma coisa agora, né?
limite quando x vai para zero. Lá em cima ficou só ax. Aqui embaixo tem o x, raiz de ax mais 4 mais 2. E eu consigo simplificar o x. Restando limite quando x vai para zero de a raiz de ax mais 4 mais 2. E agora não tem problema nenhum em substituir o x por zero. Fazendo essa conta, fico com a lá em cima. E aqui embaixo, raiz de 4, que é 2 mais 2, 4. Só que a gente sabia desde o começo que esse limite é 1. Então, na verdade, eu poderia ter posto aqui, né? 1 é igual a todo esse limite que a gente calculou. Então, a gente ficou com a sobre 4 igual a 1. Ou seja, a também é 4. Então, b é 4, a é 4. Na sétima questão, fala o seguinte. Se uma equação da reta tangente ao gráfico de f de x no ponto x igual a 1 é dada por y igual a 3x mais 2, quem é f de 1? Quem é f' de 1? Isso é só uma interpretação do que é a derivada num ponto. Então, se essa reta é tangente no ponto f de 1, então ela passa também pelo 1f de 1. Então, aqui se você substituir x por 1, o y fica 3 vezes 1 mais 2. Então, fica com 5. Então, esse é o valor de f de 1. f de 1 é 5. Por outro lado, quem é a derivada da função no ponto de tangência? É simplesmente a inclinação da reta tangente. Quem é a inclinação da reta tangente é o que a gente chama do coeficiente angular. É o 3. Então, é só uma questão de interpretação. Na oitava questão, encontre uma equação para a reta tangente ao gráfico de f de x, dada por essa expressão, no ponto 1, 1. Então, a gente tem quer ir atrás de uma equação de uma reta. Vamos lembrar que a gente pode escrever dessa forma, onde x0, y0 é um ponto pelo qual a reta passa. É um ponto da reta. Só que a gente já tem isso, né? O ponto da reta é o 1. Então, a gente já tem boa parte da equação. Só precisa encontrar o m. Mas m é a derivada da função no ponto. Então, sendo m a derivada de f em 1. Então, a gente só precisa encontrar a derivada de f em 1. Pela nossa definição, é o limite quando y vai para x vai para 1, melhor dizendo, x vai para 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. E aqui é só abrir esse limite usando a regra da função f, que é 2x mais 1 sobre x mais 2, e f de 1 é só substituir ali, na verdade já está feito, né? É 1. Menos 1 sobre x menos 1. Tá. Aqui é só simplificar essa expressão, colocando tudo numa fração só. Então, no mesmo denominador, esse cara pode ser escrito como x mais 2 sobre x mais 2, né? É o número 1. E então fica com 2x mais 1 menos x mais 2 sobre x mais 2 vezes x mais 1. X mais 2, x menos 1, né? Tá aqui embaixo. X menos 1. Limite quando x vai para 1. Fazendo essa conta, né? Aqui fica menos x menos 2. 2x com menos x dá x. 1 com menos 2 dá menos 1. X mais 2, x menos 1. Esse x menos 1 a gente pode simplificar no numerador e no denominador.
E a gente continua com o limite quando x vai para 1, só que sobrou só 1 sobre x mais 2. Dá para substituir e a gente fica com 1/3. E pronto, nossa equação está ficando y menos 1 igual a 1/3 vezes x menos 1. Que dá para simplificar um pouquinho, né? Ficando só y de um lado, jogando esse 1 para cá. A gente fica com 1/3 de x. 1 menos 1/3. Então, mais 2/3. E essa é a equação da reta tangente que foi requisitada. Próxima questão. Analise a diferenciabilidade da função x² menos 9 em módulo. Encontre uma fórmula para f' e esboce os gráficos. Mantendo nosso costume, vamos começar pelo fim. Vamos esboçar os gráficos. Primeiro, o gráfico da f. Repara que ela é baseada em duas funções já conhecidas. Uma que está sendo aplicada lá dentro do valor absoluto, x² menos 9. E isso é uma função quadrática. O gráfico é uma parábola com cavidade para cima, que é o que está indicando aqui o índice do x². E ela passa por menos 3 e 3 no eixo x. Né? Ela dá 0 quando x for igual a 3 e quando x for igual a menos 3. Então, vamos ver se eu consigo aqui desenhar uma parábola. Tá, meio tremida, mas é isso aí. Só que isso é o nosso x² menos 9. Só que a gente sabe que o valor absoluto troca o sinal do que for negativo. Essa parte aqui é positiva, fica. Essa parte aqui é positiva, fica também. Vamos, então, mexer no que é negativo. O que é negativo é essa parte aqui. Certo? Então, essa parte vai para cima. Tá, não tá a coisa mais bonita do mundo, mas eu preferia se fosse no papel. Vamos lá. E a alturinha que você vê embaixo, né, é quando o x for 0. Quando o x for 0, você teria menos 9 aqui. Lembra que a minha escala nunca é boa. E 9 aqui em cima. Pronto, então esse é o gráfico da f que a gente quer. Isso já dá um indício sobre essa pergunta aqui, diferenciabilidade. A gente sabe que a diferenciabilidade tem a ver com situações em que você não tem quinas. E a gente vai ter uma quina no menos 3, x igual a menos 3, e no x igual a 3. Tá. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é abrir essa função pelo módulo. Né? Então, ela é x² menos 9 quando essa coisa for positiva. A gente sabe que isso vai acontecer à direita do 3 e à esquerda do menos 3. Então, quando x for maior que 3 ou menor que menos 3. Na verdade, pode ser igual também, né? Que vai dar 0. E aí, troca o sinal, fica menos x² mais 9 se o x estiver entre menos 3 e 3. Certo? Então, a gente pode ir atrás do gráfico da derivada depois que a gente resolver a conta da derivada para essas duas expressões. A primeira expressão serve para cá. Então, botando aqui menos 3, 3. A direita do 3 e a esquerda do menos 3. E a de baixo serve para o meio. Então, vamos fazer as continhas para a derivada. Então, se x é maior que 3 ou menor que menos 3, f' de x vai seguir o limite quando y vai para x de f, aí a f segue essa regra aplicada em y, né? Y² menos 9 menos f aplicada em x, x² menos 9 sobre y menos x. E dá para a gente arrumar essa continha para resolver o limite. Vamos lá, o 9 vai ficar menos 9, mais 9 vai morrer, né? Vamos ficar com y²
menos x ao quadrado sobre y menos x. Essa conta a gente já fez até cansar, né? A gente tem a diferença dos quadrados, podendo ser escrita como o produto da diferença pela soma. Com isso, a gente simplifica o y menos x. E o limite vai poder ser resolvido muito facilmente, simplesmente com a substituição de y por x, dando 2x. Tá. Repare que se x estiver entre menos 3... repare que antes disso, né? Esse meu igual a menos 3 aqui não serve não, tá? Tem que ser menor. Por quê? Porque nosso limite é indo para esse valor. Se eu tivesse igual a 3, eu teria limites laterais. Os limites laterais alterariam a regra à esquerda ou à direita, tá? Então, eu estou fazendo só o limite sem olhar para a lateralidade. Voltando para cá. Então, se o x está maior que menos 3, mas menor que 3, a regra é só trocar o sinal, né? A regra daqui, em relação a essa, é só uma troca de sinal. E se você troca o sinal do que está dentro do limite, o resultado do limite troca o sinal também. Então, repare que se eu fizer o mesmo limite, só que agora com a regra de sinal trocado, temos que a conta segue a mesma, a menos de uma troca de sinal. Uma troca de sinal. Daí, f' de x fica menos 2x. Então, deixa eu ganhar mais uma folha aqui. Portanto, f' de x é igual a duas coisas, ou 2x ou menos 2x. O 2x, no caso do x, é maior que 3 ou menor que menos 3. E o menos 2x, no caso do x, está entre menos 3 e 3. E voltando para o gráfico, eu ia fazer aqui, mas desisti, né? Deixa eu limpar. Vou fazer um espaço maior. Se eu pego aqui menos 3 e 3, entre eles dois, a regra é menos 2x. Menos 2x é uma reta que passa pela origem com inclinação menos 2. Uma coisa mais ou menos assim. Que chega na altura 6, chega na altura menos 6. E a direita do 3, ele segue como 2x, que é uma reta também. A esquerda do menos 3 seria a mesma reta, se eu passasse aqui no meio, ó, ia continuar para cá. Mas ela não passa no meio. No meio é outra, né? Pronto. Então, tá aí o gráfico da f' de x. Notando que em 3 e menos 3, ela não está definida, né? Porque a direita, ela viria como o valor de 6, aqui no, menos 3, no x igual a 3. E a esquerda viria como menos 6. Né? Esses limites laterais seriam diferentes, o limite não iria existir. Então,
Então, essa é a derivada. Note que não há derivada de f de x em x igual a 3 e x igual a menos 3. Então, era o que pedia, né? Analisar a diferenciabilidade, não há derivada fora de x. Só há derivada fora de x igual a 3 e x igual a menos 3. A fórmula para f' está na outra página. E o gráfico da f está aqui. Da f' está aqui. Então vamos para a próxima questão, a última. Dada a função x menos x ao cubo, usa a definição derivada para calcular a primeira e a segunda derivadas. Então vamos lá, primeira derivada, limite quando y vai para x, né? Vamos lembrar, f de y menos f de x sobre y menos x. Então limite quando y vai para x, usando as fórmulas para f, vai ficar y menos y ao cubo menos x ao cubo sobre y menos x. Então a gente ficou com limite quando y vai para x de y menos x, vou colocar aqui, menos y ao cubo menos x ao cubo. Só que repare que y ao cubo menos x ao cubo, vou botar aqui no cantinho, y ao cubo menos x ao cubo, eu posso fatorar por y menos x também, né? A gente já fez isso em algum momento, mas vamos fazer aqui. Se eu multiplicar com y quadrado, vai servir para os meus propósitos e fica sobrando y quadrado x menos x ao cubo. Agora, vale a pena multiplicar por yx para eliminar esse y quadrado x e ainda vai aparecer um menos yx ao quadrado, que a gente vai conseguir eliminar na última etapa com um x quadrado, yx quadrado menos x ao cubo, troca o sinal, a divisão está perfeita e a fatoração fica assim. A gente já tem esse y menos x aqui. Eu tenho ele fatorado por ele, 1, menos essa parte de cá, que é y ao quadrado mais yx mais x quadrado. Então, eu vou poder simplificar y menos x com y menos x, sobrando o limite quando y vai para x de 1 menos y ao quadrado menos yx menos x quadrado. E aqui não tem problema nenhum, substituir o y por x e a gente fica com 1 menos, repare que aqui fica x quadrado, x quadrado, x quadrado, 3x quadrado. Então, esse é o valor da derivada f' de x. E para a segunda derivada, mesma história. A definição da derivada, limite quando y vai para x, só que agora é a derivada da derivada, né? Então, aqui dentro tem que aparecer com f' de y menos f' de x sobre y menos x. E quem é f'? Eu acabei de calcular. Então, é usar essa regra que a gente acabou de encontrar aqui dentro. Então, fica 1 menos 3y quadrado menos 1 menos 3x quadrado sobre y menos x. Simplificando o nosso numerador, 1 com 1 vai embora e a gente fica com menos 3y ao quadrado menos x quadrado. Aqui eu já vou ser rapidinho, né? Já fez isso muitas vezes. Vamos lá. Y ao quadrado menos x quadrado, y menos x, y mais x.
sobre y menos x. Simplificando y menos x, nos resta limite, quando x vai para y vai para x, melhor dizendo, de menos 3 y mais x. Só substituir y pelo x e a gente fica com menos 3 vezes 2x, menos 6x. E é isso. Essa foi a nossa prova, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.